Amém. Irmão, por gentileza, jovem, põe o primeiro slide do Espírito de Profecia. Não, quero dizer o segundo, desculpe-me. Que diz lá? Nas últimas cenas da história terrestre, graçará a guerra. As águas do oceano transporão seus limites. Propriedades e vidas serão destruídas pelo fogo e pelas inundações. Deveríamos estar nos preparando para as mansões celestiais. Eu repito, isto não é para trazer medo aos irmãos de maneira alguma. Talvez muitos de vocês já saibam, ou outros não saibam. O nosso dever é pregar e sempre advertir. Mas notem, irmãos, que a fome vem aumentando assustadoramente. Quando nós pregamos este sermão pela primeira vez, a cada 7 segundos morria uma pessoa de fome. A propósito, quem tem um bom cronômetro aí? Um bom relógio? Todos nós temos. As estatísticas dizem que a cada 4 segundos agora morre uma pessoa de fome. Se você marcar aí cerca de 10 minutinhos, imagine quantas pessoas morreram de fome. Cabe a você e eu, a nós, adventistas do 7º dia, que conhecemos esta verdade. Há pouco tempo, então, estávamos discutindo na nossa classe, não é? Dizíamos que é difícil pregar o evangelho, não é difícil, não é difícil. Eu defendi que não é difícil, mas isso não interessa se isso não é difícil. Com dificuldade ou sem dificuldade, Jesus quer que nós preguemos o evangelho. Nós hoje, agora, após termos aqui a nossa reunião, nós teremos um almoço farto. Farto. Deus nos dá o alimento. Mas, irmãos, pense bem. É o tempo de eu pronunciar aqui meia dúzia de palavras, alguém morreu de fome. Isto não lhe diz nada. Como cristão, como adventista do 7º dia, com uma missão específica, que é de alertar ao mundo. Não se deixe enganar, meu querido. Não se deixe enganar. Pense bem no que estou falando, de que o evangelho é difícil. Com dificuldade ou sem dificuldade, prega o evangelho, irmão. Prega o evangelho aqui. Deus o colocou aqui na Inglaterra. Talvez o seu objetivo seja fazer dinheiro para ir para o Brasil. Não há nada de mal nisso nenhum. Mas a missão primordial, central e única de Deus aqui para nós é pregação do evangelho. É verdade? Aonde quer que esteja, senão Deus não permitiria que você estivesse aqui. Deus poderia permitir estar no Brasil. É um bom país, eu conheço o Brasil. Morei mais de 20 anos no Brasil, então falo com segurança. Eu costumo dizer para minha mulher, às vezes lá em casa é uma guerra. Um defende o Brasil, outro defende Angola, outro defende os Estados Unidos. Pois bem, mas a verdade é essa, irmãos. A missão que Deus nos confiou é essa de pregar o evangelho. Envie esforço nesse sentido, faça de tudo, mas não deixe de pregar o evangelho. Notem, foi esta irmã, falava há pouquinho tempo atrás dos filhos, de uma criança, de um lar, até pedir oração, não tenho nome, vou orar. Abre em 2 de Timóteo. Já é uma passagem conhecida, mas a Bíblia é gostosa, e isto faz bem para todos nós. Abre em 2 de Timóteo 3. Segunda Timóteo 3 diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias, ou nos primeiros dias, está aí dizendo aí o quê? Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães. Não preciso ir mais longe. Esta irmã, ela estava apresentando um quadro que eu vivencio todos os dias no lugar onde eu trabalho. Há uma criança de 3, 4 anos, já pedi esse casal para vir, inclusive na série de pregações do pastor Luiz, e nada. Orei, clamei, nada. Ok, não podemos fazer nada. O nosso dever, isso é pregar o evangelho, irmão. Não nos compete a nós fazer com que a pessoa venha, carinhosamente, às vezes nós insistimos, mas pregação do evangelho é isso, porque a porta da graça um dia fecha-se. O nosso dever é pregar, o nosso dever é convidar, chamar, falar, enfim. Mas a decisão é de Deus, do Santo Espírito. E esta irmã, quando falava da criança onde ela trabalha e pediu oração, eu me lembrei do mesmo quadro. Uma criança de 4 anos. Tanto o pai como a mãe
falam, mas a criança desobedece assim, ali uma coisa de arrepiar os cabelos. Eu estou ali, estou orando, porque é criança, a gente fica com pena. Mas o que é que diz a Bíblia? Fala da obediência e da desobediência. Extrema corrupção nos últimos tempos, é o título do capítulo. Sabe, porém, isto, a Bíblia nos adverte. Então, esta desobediência também constitui um sinal. Podemos nós não estar atentos ou não querer aceitar, mas é um sinal dos tempos, a desobediência. Antigamente, você não via um filho desobedecer para o pai assim como você é hoje. Vocês me desculpem, mas essa é a realidade. A verdade é que tudo isto aponta para o fim. A Bíblia nos fala. Aqui há tempos, numa cidade dos Estados Unidos, eu falo dos Estados Unidos porque quando escrevemos o sermão, foi justamente a cidade que aqui colocamos. Foi feito um apelo pela rádio aos pais que tivessem uma filha fora de casa num determinado tempo, que se dirigisse ao necrotério para identificar o corpo. Mais de 72 mães apareceram para identificar o corpo. Significa dizer que 72 mães, pelo menos, não sabiam onde o filho tinha passado a noite. Isto já tem um bom tempo. Mas vocês vejam que só vem aumentando, aumentando, aumentando. Abra agora em sua Bíblia 24:7 em São Mateus. E nós vamos detectar um outro sinal. 24:7 de São Mateus. Quem abriu, por gentileza, faça o favor de ler. Muito obrigado, irmã. Falando agora de um outro sinal, terremotos. Amados, nós viemos da América. Eu não estou fazendo isso para dizer que estive nos Estados Unidos. Não. Aqui alguém que esteve lá nos Estados Unidos, foi lá, passeio, morou, não teve minuto nenhum. Olha, eu fico com dó da nação. Os Estados Unidos é bonito demais. Você estando nos Estados Unidos, quando minha irmã foi aos Estados Unidos a primeira vez, minha irmã ela era obreira e morava em São Paulo. Isso tem mais de 10 anos. Tem mais de 10 anos, não é que o Felipe foi lá? Ela me falou assim quando veio. Eu nunca fui fã dos Estados Unidos, nunca gostei dos Estados Unidos, naquele tempo. E eu dizia para minha irmã me disse assim, você precisa de ver, é outro mundo, é uma coisa à parte, é diferente. Pronto, fiquei com aquilo e fiquei só morrendo de inveja. Até que um dia Deus nos deu a oportunidade. E eu fui, e depois foi minha esposa, e fomos a família toda. Queridos, é uma coisa bonita demais. Por que os Estados Unidos é a nação que é? É uma beleza de nação, dá gosto viver lá. Eu não estou fazendo propaganda dos Estados Unidos, o objetivo não é esse. A propaganda, sim, estou fazendo do bom Deus. Aquela nação começou justamente com os primeiros imigrantes que fugiram daqui, por causa da perseguição, e ao imigrarem para aquele país, eles fizeram uma grande nação. Eles, com a ajuda de quem? Do bom Deus. Nós temos lugares lá nos Estados Unidos chamada Nova Inglaterra, que é justamente o berço do Evangelho, na região do Massachusetts e New Hampshire. É lindo, dá gosto. Nós temos a oportunidade de conhecer ali um cemitério, uma igreja, onde a irmã White por uma hora sustentou a Bíblia na mão por uma hora. E ali, uma coisa simples, não é nada de especial. E ali temos um cemitério com alguns mártires enterrados. Por que eu estou falando isto? Irmãos, esta nação resolveu dar a mão ao papado. Não é novidade, eu tenho que falar abertamente, não temos mais agora que estar aqui a pregar a mensagem com rodeios. É o papado mesmo, a sua santidade, a Roma. E então eles vêm a cada dia criando novas leis. Agora não se começa mais com oração, não se abolir a oração. Uma nação que nas escolas, no ensino público, se começavam as aulas, o professor orava, terminava as aulas, o professor orava. Os governantes, quando faziam um discurso, God bless America, hoje tudo isso foi abolido. Queridos, dá dó do que vai acontecer. E eu não estou dizendo isso, repito, para dar medo aos irmãos. Ainda este ano acontecerão coisas horríveis nos Estados Unidos da América. Eu falo isso porque nós temos informação de alguns irmãos. A nossa igreja que frequentávamos em Fort Lauderdale é uma igreja de mais ou menos 600 a 700 membros, a capacidade. Todo mundo está indo embora para o Brasil. Justamente